Olá, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à live Sala de Aula Criativa. Essa é a primeira live de uma nova série, né? Essa série, então, Sala de Aula Criativa, que eu vou estar fazendo agora ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. E eu vou estar conversando com uma série de professores para que eles possam me contar como é que eles, né, estão se organizando e construindo os seus espaços, né, as suas salas de aula, para que esses espaços possam ser, então, mais propícios, mais promotores da criatividade. Hoje, então, a gente tem a primeira live dessa série. Eu vou estar conversando com duas professoras, com a Ana Paula e com a Andréia. Eu já vou chamar as gurias daqui a pouquinho, já vi que as duas estão já aqui. E vou, então, chamá-las para que elas possam se apresentar e possam contar um pouquinho para a gente sobre o que elas têm pensado, então, sobre essa questão, né, da criatividade dentro da sala de aula, de como que a gente pode, né, transformar esse espaço de sala de aula num espaço cada vez mais criativo e cada vez mais promotor de criatividade. Deixa então eu chamar aqui as gurias. Eu vou chamar uma de cada vez. Deixa eu ver, tô chamando a Ana. Vamos ver se dá certo. Oi, Ana, tudo Ei, bom? tudo bem, Lu? Tudo Que bom falar com jóia! você ao vivo. A gente fica Ai, trocando mensagem, né? é, coisa boa. Deixa eu chamar então aqui, calma aí, deixa eu chamar a Andréia. Opa, calma aí, que não é aqui. Eu nunca te chamei de duas, então para mim é uma novidade, assim, vamos lá. Vamos ver, acho que já foi o convite também. Olá, Aí, deu Andréia, tudo bem? certo. Ah, foi ótimo, deu Olá, boa certinho. noite. Tudo bem com vocês, gurias? Tudo ótimo com você? Tudo bem também. Para mim é a primeira vez que eu tô fazendo live assim, com mais duas pessoas. Então vai ser uma novidade. Eu vou ter que ir aprendendo. Nós vamos aprender ao vivo aqui, né? Mas enfim, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de criatividade, então a gente tem que ter essa flexibilidade para também, né, aprender ao vivo. Coisa boa que já Isso. tem mais gente chegando aqui, já vi que tem outros professores entrando. Então, pessoal, vão convidando os amigos profs, vão mandando aviãozinho aí, né, para que cada vez mais professores possam também, né, tá? A gente sabe que agora tem gente que está de férias, tem gente que vai voltar às aulas em seguida, já na semana que vem, na próxima, alguns professores só recomeçam em fevereiro, mas a gente sabe que esse é um período que muita gente começa já a pensar, a planejar um pouco, né, o próximo ano letivo. Então a ideia é que a gente possa realmente estar conversando e estar trazendo algumas ideias, algumas sugestões de como que a gente pode estar, né, fazendo essas nossas escolas serem espaços cada vez mais criativos. Então, meninas queridas, olha só, nós vamos começar a nossa conversa aqui agora e vai ser também um desafio, porque eu vou chamar uma, vou chamar outra, a gente vai, enfim, vamos fazer uma dança aqui, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Mas antes de passar a palavra para vocês, pedir que vocês se apresentem e contem um pouquinho da trajetória de vocês, né, em relação a essa questão da criatividade. Eu queria dizer uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acredito muito na importância da criatividade na educação, mas eu também acredito que não tem um único jeito da gente fazer isso. Não tem uma cartilha lá que a gente possa seguir e dizer assim, uma sala de aula criativa é faça A, B, C, D, e sempre vai ser assim, e vai funcionar assim em todas as escolas, para todos os níveis de ensino. Isso não existe, né? A gente tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração, desde questões do nível de ensino que a gente atua, da escola que a gente atua, da área que a gente atua, das nossas próprias características, o que para a gente, né, funciona melhor. E então, exatamente por isso a ideia de poder conversar com diferentes professores, de poder trazer, né, diferentes pessoas que possam estar aqui, cada uma delas poder contar, bom, o que para mim funciona, como é que eu gosto de montar a minha aula, o que eu vejo que me ajuda, né, que ajuda os meus alunos. Então, a ideia hoje é exatamente conversar sobre isso com vocês, para que vocês possam, então, trazer a perspectiva de vocês duas, né, como é que cada uma de vocês vê esta questão. Certo?
Certíssimo. Então tá, então vamos começar se apresentando. Então, Ana, começa falando quem é a Ana Paula, da onde que tu tá falando, o que que tu faz? Conta um pouquinho, Ana, de ti. Pois é, eu sou uma aventureira na educação. Por que que eu falo isso? Porque eu sempre busquei os lugares que podia pensar assim, será que por esse caminho vai dar certo? E mesmo que ninguém tivesse ido, a gente tenta, vai, se arrisca. Então, coisas assim que parece que vai dar certo, me chama a atenção e eu vou. E eu trabalhei na educação básica durante um tempo, trabalhei com ensino superior, eu sou bióloga de formação, né, na licenciatura. Sou mãe de dois, e ser mãe de dois me fez parar por uns 3 anos aí para ficar por conta da maternidade. E voltar foi um turbilhão, né? Tipo, quem sou eu profissionalmente agora, nesse novo contexto? E aí eu comecei o pós-doutorado, eu tenho mestrado e doutorado em educação, e aí eu comecei o pós-doutorado, e no doutorado eu conheci a Andréia. No pós-doutorado, né, a gente começou a trabalhar num projeto junto, e aí conversando, a gente deu super certo trabalhando junto, e aí nós chegamos no Exploração. Então, hoje o meu principal foco é com formação de professores, tanto nas atividades relacionadas com o pós-doutorado, quanto no Exploração Criativa. Que legal! Então, Andréia, conta um pouquinho de ti. A gente já sabe como é que tu encontrou a Ana, mas e o antes? Então, eu sou a Andréia, sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente, né, eu estou em sala de aula, então, além dos trabalhos aí com formação de professores dentro da Exploração Criativa com a Ana, minha parceira, eu também estou na sala de aula, que ajuda muito no nosso trabalho, assim, de pensar as formações que a gente propõe para os professores, né, de trazer alguns desafios, né, que eu estou vivenciando, que eu percebo que outras pessoas estão vivenciando, né. Então, já comecei a dar aula em 2016. Eu confesso que, a princípio, não era a minha primeira opção, porque eu tinha muito medo da sala de aula, porque a gente ouve várias histórias, e eu falava, não sei se eu estou pronta para isso. Mas aí, quando eu decidi me arriscar, na verdade, né, na graduação eu participei de um projeto na prefeitura da escola integrada aqui em Belo Horizonte, né, que os meninos ficavam no contraturno e a gente oferecia oficinas para eles. Aí eu comecei a pensar, gente, esse trem de dar aula tem tudo a ver comigo. Eu acho que eu levo jeito para isso. Mas aí fui adiando um pouco, né, assumi mesmo uma turma, mas aí quando eu comecei, eu encontrei o meu lugar. Então é um lugar aí que eu pretendo continuar por um bom tempo ainda e tentar exercer esse papel de educadora. Traz para a gente muitos desafios e a criatividade está aí para nos ajudar a solucioná-los. Muito legal. Tu sabe que é curioso isso, Andréia? Eu vejo, tu não é a única pessoa, várias pessoas que eu já conversei aqui nas lives me contam essa história. Ah, eu não imaginava que eu ia trabalhar com educação e daqui a pouco me descobri, né, professora, né? Então, como isso é uma coisa que muitas vezes surge. E que bom que a gente pode se descobrir também, né? E descobrir tantas possibilidades aí nesta área. Então, hoje a Ana e a Andréia, né, para quem não conhece as gurias, né, elas têm então um perfil no Instagram que chama Exploração Criativa. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, elas vão contar, né, um pouquinho mais do que elas têm feito. E já anotem aí, ó, quem não sabe, anota que sábado vai ter. Depois nós vamos fazer o minuto dos comerciais e as gurias vão contar. Sábado já tem uma atividade. Quem não se inscreveu tem que se inscrever, né? Depois a gente vai contar. Vamos deixar as pessoas curiosas um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho de curiosidade. Mais no final. Isso aí, a gente vai deixar um pouquinho de curiosidade no ar. Mas uma das coisas, eu conheci as gurias também aqui, né, pelo Instagram, né, essas funções aí de mídias sociais, e uma das coisas que eu acho interessante no trabalho de vocês e que eu valorizo muito também na educação
É a gente não ter essa ideia de respostas simplistas, né? Da gente achar, como muitas vezes a gente vê aquela coisa tipo, uma sala de aula criativa, a gente coloca lá uns puffs coloridos e isso resolve. Não, né? Realmente da gente ir um pouco além e ver, não, mas o que na verdade a gente precisa, né, para poder promover essa criatividade, né? Essa aprendizagem de fato significativa, onde os estudantes possam estar aprendendo, onde os professores possam estar também ali construindo realmente conhecimento, né? Vocês também falam muito sobre isso, né, no Instagram, trazem muito essa preocupação. Então, gurias, eu queria começar perguntando para vocês, já que o nosso tema é sala de aula criativa, quando vocês pensam nisso, quando vocês param e pensam nessa palavra, uma sala de aula criativa, vocês param e imaginam um pouquinho, né, esse espaço. Se vocês tivessem que parar e pensar assim numa palavra, o que para vocês é uma palavra essencial quando é para ter, né? O que tem que ter numa sala de aula criativa, né? Seja do ponto de vista de espaço físico, seja como uma questão pedagógica, né? De que tipo de intervenção a gente tem que ter ali, seja pensando na sala de aula como um espaço psicológico, enfim, seja lá como for, né? O que para vocês é um elemento que vocês consideram? Isto é essencial. Isso tem que ter. Eu queria que cada uma de vocês tentasse pensar uma palavra, né? Que pode, de alguma forma, claro, é super difícil a gente às vezes resumir numa só, né? Mas pelo menos vamos começar com uma, que cada uma de vocês escolhesse uma palavra que acha, olha, uma sala de aula criativa precisa do quê, Ana? Essa pergunta, ela me faz lembrar do curso de aprendizagem criativa do grupo do Meet Media Lab, né? Eu não sei nem como pronuncia. Do MIT, Mas aí o que me faz lembrar são os 4 P's, né? Que era do projeto, paixão, play e pares. E aí, desses elementos, assim, que eu sei que tem outros elementos da criatividade, mas esses foram que me vieram na cabeça, assim, o mais importante para mim seria a paixão. Porque a paixão, ela, para mim, está relacionada com aquilo que te move, assim, aquilo que te faz querer fazer, a superar a dificuldade, a querer ir além do que está. Porque tudo tem seu lado positivo e negativo. Então, quando você tem paixão, você fala, eu aguento negativo, vamos lá, vamos enfrentar o que é positivo. E aí me conecta com alguns artigos de neurociências que vai falar que a gente dá atenção para aquilo que nos interessa, né? Então, se é uma coisa que a gente não interessa, a gente não vai dar atenção, a gente não vai se engajar. E na sala de aula, se os alunos não tiverem interessados, pouco importa o quanto é interessante o seu assunto, se eles não sentirem esse interesse, se eles não comprarem a sua ideia, ou se você não tiver assim, aquela sensibilidade para perceber o que move esses meninos e qual diálogo você pode estabelecer com seus conteúdos, com aquilo que já está pré-determinado, né? Que você precisa trabalhar ao longo do ano. Então, eu penso na paixão, assim. Para mim, ela é o elemento mais importante. Eu acho muito legal esse elemento que tu traz, porque é uma coisa muito curiosa, né? O Mitch Resnick fala sobre isso, né? No curso, fala no livro dele também, né? E outros autores também têm trazido essa questão, né? Do quanto a criatividade, ela depende também, né? Não só a aprendizagem, mas a criatividade como um todo depende também muito da paixão. A Teresa Mabile é uma outra autora que traz essa questão, né? Ela diz que a criatividade é impossível sem uma dose de paixão. Né? Então a gente precisa realmente poder, né? Como tu disseste, essa coisa é o que nos move, é o que nos dá essa energia, né? Então acho que com certeza uma sala de aula com paixão é uma sala certamente mais criativa. E tu, Andréia, qual seria a tua palavra? Então, não consegui resumir em uma palavra, né? Eu peguei duas palavras que seria resolução ou solução de problemas, né? Então, assim, pela minha experiência, eu vejo que quando você traz uma proposta que envolve a solução de problemas, esse tipo de atividade, ele requer muita pesquisa dos estudantes, muita discussão, muito teste, né? Dependendo da sua proposta, eles vão ter que testar, repensar, fazer uma correção de rota. Então, eu acho que isso pode trazer, pode fomentar essa criatividade, né? Tanto nossa professor, porque a gente precisa pensar nesse problema e para a gente propor isso para os estudantes, é importante que a gente use essa paixão que a Ana está falando, né? A gente tem que engajá-los no problema.
e tanto para os alunos, porque eles vão precisar pensar em como resolver isso que você está propondo. Então, eu acho que é um elemento aí que pode ajudar a fomentar a criatividade na sala de aula. Eu acho muito legal esse elemento que tu trouxesse, Andréia, porque eu sempre digo que uma sala de aula criativa, ela não é como muita gente pensa, assim, tem algumas pessoas que parece que pensam assim, a criatividade é como se fosse uma sobremesa, assim, a gente dá no finalzinho, assim, umas coisinhas, né, divertidinhas para tornar aquilo um pouco mais agradável, né, mas vamos dizer assim, ó, o prato principal é outro, é o conteúdo. Né? E o que tu tá trazendo é exatamente mostrar que não, né? Que a criatividade é sim o nosso prato principal, no sentido de poder mostrar, como tu dissesse, quando a gente trabalha com solução de problemas, a gente está fazendo a pesquisa, a gente tem que experimentar, a gente tem que testar, a gente tem que fazer ajustes, a gente às vezes vai acertar, às vezes a gente não vai acertar, a gente tem que buscar informações, né, em áreas diversas, ou seja, a gente vai estar trabalhando com uma aprendizagem que ela é muito mais integrada, que ela é mais interdisciplinar, que ela é mais profunda, ou seja, uma aprendizagem criativa, ela também é uma aprendizagem mais significativa, né? Ela garante, ela nos leva a níveis de pensamento mais elevados. E eu acho que essa questão que tu traz da solução de problemas como sendo um elemento que ajuda, né, numa sala de aula criativa, mostra muito isso, né? Que quando a gente traz esse elemento da solução de problemas, a gente está, né, indo em busca de uma aprendizagem que realmente ela é, eu diria isso, ela é mais profunda, né? Ela não é aquela coisa superficialzinha lá da decoreba, né? A gente vai muito, muito, muito além e realmente entra num aspecto de compreensão. Gurias, e como é que vocês têm tentado trazer essas questões, né, para as salas de aula de vocês, para os espaços de aprendizagem de vocês, né? A Andréia está mais na sala de aula nesse momento, né, a Ana também nesses espaços, né, de formação de professores, de oficinas, de cursos, enfim. Como é que vocês buscam trazer, né, esses dois elementos, tanto o elemento da paixão quanto o elemento da solução de problemas no dia a dia de vocês? Andréia, conta um pouquinho, tu que está mais ali, né, no dia a dia com os alunos, né, como é que tu tem feito essa questão, assim, como é que tu tem integrado esse elemento da solução de problemas? Então, eu tento trazer tanto, né, criar uma situação, e aí você pode pensar tanto numa pergunta, em trazer, começar por uma pergunta, ou uma situação problema, né, uma situação, e jogar para os estudantes resolverem, né. Depois, eu até pensei num exemplo, né, relacionado a isso. Eu e uma professora de geografia, eu acho que ela até chegou a entrar aí, a gente trabalha juntas, e a gente queria trabalhar a sustentabilidade. Então, como trabalhar a sustentabilidade com os alunos, mas a gente queria trabalhar de um jeito mais diferente, né? Então, a gente pensou muito assim, a gente elaborou a gente fez um texto inventando uma cidade, com todas as informações assim que essa cidade teria de número de população, preservação de mata nativa, se tinha comunidades tradicionais, se não tinha. E listamos vários problemas dessa cidade e que os alunos tinham que trazer propostas para resolver esses problemas, ajudando essa cidade a chegar naqueles objetivos, alcançar metas dos objetivos sustentáveis da ONU. Então, como que eu trouxe essa solução de problemas, né? Teve todo um storytelling por trás, toda uma discussão dos problemas dessa cidade com os estudantes, principalmente porque eram estudantes um pouco mais novos, né? Então a gente também tem que prestar atenção nessa questão da autonomia, né? Da idade que eles têm, do nível de conhecimento que eles têm sobre algumas coisas, para a gente fazer essas decisões e para que as nossas práticas sejam mais assertivas. E aí, por meio de tudo isso, saíram trabalhos incríveis, assim, de propostas que eles trouxeram, né? No final, eles tinham que apresentar uma maquete mostrando como que eles resolveriam aquele problema. Então, assim, eu sou péssima com habilidades manuais. Eu acho que se fosse eu como aluna, eu ia ter muita dificuldade. Mas aí a gente propõe para os alunos e eles se viram e traz coisas que surpreendem a gente, né? Na hora de apresentar, e isso foi mostrado para os pais, então teve uma repercussão bem legal nesse sentido, né?
Mas tudo porque começou com uma pergunta, com um storytelling por trás, né, envolvendo todos eles nessa situação. Então, acho que isso favorece que esse elemento que eu trouxe, né, da resolução de problemas, possa ser implementado na sala de aula e a ideia possa ser comprada pelos alunos, para que eles se engajam de fato. Muito legal. E tu, Ana, como é que tu tens trazido, né, esse elemento da paixão, disso que tu disseste, né? Afinal de contas, isso que nos move. Como é que a gente pode, né, trazer esse elemento para dentro da sala de aula, para dentro dos nossos espaços, né, de aprendizagem? Então, eu fiquei pensando que muitos dos nossos problemas como professor às vezes, a gente ensina coisas que você fala, para que eu vou usar isso na vida? Às vezes os alunos perguntam para a gente, falam assim, professora, mas beleza, eu vou. Para quê que eu estou aprendendo isso? Muitas vezes as nossas respostas estão tão automatizadas que a gente fala, não, é para você aprender, é para você conseguir entender alguma coisa do ensino médio, ou seja, ainda está dentro da escolarização, não está saindo da escola. Né? Então, o primeiro movimento que a gente tem feito ao pensar os nossos cursos e também ao pensar na realidade que os professores estão vivendo, é tentar ressignificar esse conteúdo. A primeira pergunta é para que isso é importante? Que problemas da vida, do cotidiano, esse conhecimento ajuda a resolver? Nem precisa ser coisas imediatas do cotidiano dos alunos. Claro que se você tiver uma conexão mais imediata, ótimo. Mas a gente pode pensar em problemas que são mais globais, mais sistêmicos, né? Que afetam a gente direto ou indiretamente. Então, o primeiro movimento seria esse de dar sentido. Então, transformar o conteúdo em perguntas e me faz conectar muito com o Rubem Alves, que o Rubem Alves dá muitos exemplos disso, né? A gente tem que ser perguntador, a gente tem que parar de ter uma escola que só quer responder coisas. Né? A gente tem que ser mais questionador, olhar para o mundo com um olhar de curiosidade. Né? E eu acho que tem toda a conexão a curiosidade com a paixão, porque se você está olhando para o mundo com esse olhar de descoberta, com esse olhar de tentar resolver os problemas que aparecem e dar significado para aquele conteúdo, a gente tem muito mais chance de despertar esse interesse. Né? Um aluno que ele está interessado, que ele vê sentido, que ele vai resolver o problema, ele vai avançar de uma forma que a gente não vai conseguir prever. Eu lembro muito de um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi com uma turma de 9º ano. E assim, para mim foi novidade, para os meninos foi novidade também. Foi no final do ano, uma correria só. E acabou sendo com os meninos que já tinham passado de ano, assim, porque os outros tinham que se resolver, que era uma escola particular, né? Eles tinham que se resolver com as questões formais deles. E aí eu fiquei impressionada, porque os meninos, eu levei eles para o UFMG, né? Para conhecer a iniciação científica, a semana de iniciação científica da UFMG, para eles verem como que o conhecimento é divulgado, como que ele é produzido. Aí eles puderam conversar com o coordenador do evento, e eles estavam super empolgados, assim, fizeram um monte de perguntas. A conversa que era para ser de 15 minutos foi de 1 hora, de tão envolvidos que eles estavam. E quando a gente voltou para a escola, eles podiam pesquisar o que eles quisessem. Podia ser em grupo, podia ser individual, eu não estabeleci esses limites para ver o que ia acontecer. Foi bem assim, na aventura mesmo. E aí saíram trabalhos extraordinários, porque teve uma menina que virou para mim e falou assim, ô professora, e ela era assim, uma aluna daquelas exemplares, sabe, que faz tudo, participa na aula e tal, super engajada. Ela falou, ô professora, eu não vou poder participar desse trabalho. Eu falei, por que você não vai? Aí ela, porque eu não sou muito boa com ciências, não é ofensa da sua área, não, mas eu não sou muito boa. Eu falei assim, mas quem te falou que o trabalho é sobre ciências da natureza? Não é sobre isso. O trabalho é como constrói o conhecimento de qualquer área. Qual área que você gosta muito? Ah, professor, eu queria saber sobre política e tal. Pois é, então você vai pesquisar sobre isso. E cada um foi para a área que se interessava. Então, o que me chamou mais atenção foi que os meninos tiveram um nível de engajamento no momento do ano que ninguém espera mais nada, né? Que todo mundo meio que já jogou a toalha e falou não quero mais. E assim,
um dos grupos que mais me chamou a atenção foi um grupo de matemática, e não é a minha praia, então eu pedi ajuda para os professores que eram da área, assim, para me dar um suporte, e os meninos propuseram um novo teorema matemático, do 9º ano. E, assim, a equipe da matemática da escola validou, falou assim, não, realmente não existe, a gente nunca viu essa relação, mas ela é plausível, faz sentido. O pai de um dos meninos trabalhava, era professor de matemática numa universidade, aí olhou e falou, não, realmente faz sentido. Eu falei, olha, você tem obrigação de publicar, pelo menos com seu pai, nem que seja, para não deixar isso morrer. Então, assim, descobriu-se um tanto de talentos que estavam ali escondidos, porque normalmente na escola a gente fica correndo atrás de quem está com dificuldade, ou então a gente fica, não consegue dar tanta atenção no currículo, né, dentro das atividades que são curriculares, para esses meninos e para essa sede de conhecimento que eles têm, e eles usaram direitinho, assim, eles coletaram dados, teve aluno que não foi para essa parte teórica, mas foi para a parte de coleta de dados, fizeram entrevista, fizeram questionários, analisaram os dados. Então, essa coisa de despertar as perguntas, sabe? De incentivar os alunos a quererem mais, eu acho que a gente pode fazer tanto no currículo, assim, dentro das atividades curriculares, como nesse caso extracurricular, que foi o projeto de iniciação científica. Então, são caminhos, assim, que eu vejo que são muito frutíferos, sabe? E são bem diferentes, né? Te escutando falar, Ana, eu fico pensando, né, a importância que tem, né, quando a gente pensa nessa questão da paixão, né, disso que move, tu trouxe essa questão da curiosidade, a importância que tem da gente poder dar algum grau de escolha para os nossos estudantes, né, porque normalmente na escola, quem escolhe, né, ou o professor, ou o diretor, ou quem escreveu o livro, ou sei lá o que. A gente, né, já vem com tudo pronto. Tem que estudar isso nessa ordem, com esse material, e tem que mostrar que aprendeu desse jeito. E todas as escolhas já estão feitas, né? E eu gosto muito de brincar com essas duas palavras, né? Escola e escolha tem uma letrinha de diferença, né? Mas como a gente tinha que transformar mais a escola em um espaço de escolha, né? E às vezes pode parecer, esse exemplo que tu traz, talvez alguns professores possam dizer, mas olha só, né? Só lá no final do ano, que já tinha acabado, que, né, ela já tinha dado todo o conteúdo dela, daí por isso que sobrou esse tempo, não tem como eu fazer isso no meu dia a dia, quando eu tenho que dar 500 matérias, 500 coisas, né? Mas às vezes a escolha pode ser de coisas pequenas, né? Esse teu caso é um caso onde, bom, eles escolheram um assunto, eles foram atrás, enfim. Mas às vezes tem pequenas coisas que dá para escolher. De repente a gente não consegue tudo, mas, né, às vezes, em vez de dar uma única opção, dá 2 ou 3. Puxa, em 2 ou 3 você já pode ver aonde que está a paixão, o interesse e a curiosidade daquele estudante. E às vezes não é tão difícil assim a gente propor mais 2 ou 3 formas, né? Então, como eu acho que esse é um ponto, e até uma pergunta que eu queria conversar com vocês, queria que vocês me trouxessem, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento, é que nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre a gente construir esses espaços mais criativos, isso é fácil. Então, eu queria também que vocês contassem um pouquinho quais são os desafios que vocês já enfrentaram ou enfrentam em relação a isso, e principalmente como é que vocês têm buscado enfrentar esses desafios, né? E aí eu estou trazendo um pouquinho do que é a minha percepção, de a gente também poder, às vezes, aproveitar as brechas que a gente tem, mas queria que vocês trouxessem, né, que desafios que vocês sentem, né, na prática de vocês e como vocês, enfim, dão conta deles. Uma coisa assim que é bem desafiadora é que a escola tem N contextos, né? Então, muitas vezes a gente está numa escola em que o que é valorizado é o conteúdo e as provas, né? Às vezes você está num lugar que a única forma de avaliar o aluno são as provas. Então, isso acaba gerando tanto para o professor e para o aluno aquele foco no conteúdo de tentar memorizar, não digo nem sei se dá para aprender tanta coisa em tão pouco tempo, mas memorizar tudo aquilo para fazer a prova. Então, a gente
né, como professores, a gente precisa ter um novo olhar, né, para o nosso papel e como que você enxerga, né, encontrar as brechas ali naquela escola para que você exerça o seu papel alinhado com aquilo que você acredita como educador. Então, eu penso assim, que eu dentro da sala de aula, eu não posso me limitar a preparar o meu aluno para ser um bom fazedor de prova. Eu preciso prepará-lo para outros desafios aí inerentes à vida humana e para os desafios que a gente tem aí na sociedade. Hoje foi até interessante que eu recebi um vídeo no WhatsApp, assim, falando sobre essa questão da vacinação, e claramente era uma fake news. E para mim foi muito fácil perceber que era uma fake news, porque tinha conceitos biológicos errados. Mas o meu marido também, que não é biólogo, ele viu o vídeo, aí ele já pensou, isso está estranho. Mas na cabeça dele, ele não percebeu de cara os conceitos biológicos, mas ele percebeu. Não veio com a referência, né? Essa pessoa que está falando no vídeo, que ela não se apresenta, né? Não dá as referências dela, assim. E aí ele foi pensando de um outro jeito, mas eu já falei, não, tem coisa errada aqui. E aí eu já pensei, né? Eu posso usar esse vídeo na minha sala de aula, porque a gente vai estudar um assunto relacionado ao que está falando desse vídeo aqui. Então eu penso assim, como professor, olha o meu papel de um conceito ali que o menino sabe e aprende, ele consegue interpretar ali um vídeo para saber se é fake news ou não, por causa de um conceito biológico que é importante para ele avaliar aquela informação. Então, encontrar essas brechas, né, dentro da sua rotina, ela é importante para que você contribua, de fato, para a formação do seu estudante. Então, como enfrentar esse desafio é algo difícil mesmo, mas eu costumo tentar, na hora do meu planejamento, na hora de selecionar ali, organizar, né, a ordem dos conteúdos, eu costumo tentar pensar em alguns assuntos ali que seria interessante trabalhar de forma menos tradicional para deixar que esses espaços de criatividade consigam entrar ali e permear a sala de aula. Então, acho que vai um pouco dessa seleção dos conteúdos e de você tentar se organizar ali para que você mostre para os alunos também que o tempo em sala de aula é precioso e talvez algumas coisas eles vão ter que estudar em casa, sozinho, depois vir só para tirar dúvida. Então, a gente tem que tentar fazer um pouco essas jogadas. Assim, eu acho que o planejamento é bem essencial para isso. E tu, Ana, o que tu acha, assim, o que tu tem visto, né, na tua experiência, que, né, na tua opinião, são desafios maiores, né, em relação a essa questão, e como é que tu enfrentas, como é que tu vê essas questões? Então, isso me faz lembrar do que você estava falando, assim, né? Tipo, que algumas pessoas podem pensar que ela já terminou o conteúdo e está podendo fazer isso. Não, não estava. Não estava podendo. Na verdade, esse projeto ele surgiu como meu grito de liberdade, assim, porque eu estava para desistir. Sabe quando você quer chutar o balde, você já não aguenta mais, que eu estava num contexto como a Andrea descreveu, que era só prova. Nenhuma pontuaçãozinha, assim, nada que pudesse desviar para fazer outra coisa, eu só tinha prova. E o meu questionamento íntimo eu tenho muita criatividade para ficar restrita a elaborar prova e corrigir prova. Eu não aguento isso mais. Então eu estava para chutar o balde, só que eu estava reformando a minha casa e eu não podia chutar o balde. Simples assim, né? Eu não tinha alguém para me bancar e falar, não, minha filha, faz o que você quiser, chuta o balde. Não, eu tinha que encarar o problema de frente. E aí, eu estava muito desorientada, assim, no sentido de insatisfeita, angustiada, e vinha na minha cabeça assim, você tem que ser quem você é e respeitar seus valores, independente do lugar que você estiver. Esse é o seu propósito. Era isso que vinha na minha cabeça. Eu pensava, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei o meu planejamento, meio fazendo o que a Andrea falou, assim, tipo, como já era o terceiro ano que eu estava trabalhando com essas turmas de nono ano, o que eu ia... Aliás, não com as mesmas turmas, né? Eu fiquei com o nono ano durante 3 anos. Eu já tinha, assim, noção plena de que era o conteúdo que eu tinha que trabalhar, que era obrigatório. E eu comecei a remanejar.
Tipo, antes eu dava um slide, um PowerPoint lá. Eu falei, cara, mas esse conteúdo aqui eu consigo construir com os meninos. Então, eu reajustei as atividades numa aula mesmo. Eu nem precisei de muitas aulas e tal, porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Que para ser investigativo, para ser inovador, a gente tem que, assim, Fazer um desestruturar o nosso circo em tudo. currículo. É, às vezes é bom, né? Quando você arruma os espaços para fazer isso, mas nem sempre é possível. A maior parte dos contextos não é. Então, eu comecei a introduzir mais perguntas. Então, esse negócio de tentar dar sentido e questionar mais os meninos, buscar saber mais o que eles estão pensando, essa ideia de construir com eles, porque assim, nem todos os conceitos a gente vai conseguir construir com os meninos. É lógico, a gente vai ter assim conceitos que foram construídos em séculos. Aí você quer que o menino sozinho constrói, sem conhecimento conceitual, sem instrumental, sem nada. É sacanagem com o menino, inclusive. Né? É injusto querer exigir isso dele. Então, é claro que alguns conceitos a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas tem outros que eles são, assim, praticamente indutivos, sabe? Então, você pode trabalhar eles de uma forma, às vezes com um experimento. Eu não tinha muito, assim, às vezes tinha como levar os meninos para o laboratório, mas muitas vezes tinha uma logística complicada. O que eu fazia? Eu levava demonstração. Só que em vez de demonstrar falando tudo, eu perguntava, o que vocês acham que vai acontecer? Aí eles perguntavam, será que é isso? Não sei o que. Aí acontecia. Puf, aconteceu. E aí? O que vocês acham? Por que aconteceu isso? Como que a gente pode explicar? Aí um falava, mas vocês concordam com fulano? Aí o outro falava, não, mas o que você pode trazer de evidência? O que você está vendo aqui que pode ajudar a estruturar seu pensamento? Então, esse tipo de perguntas a gente pode colocar numa aula expositiva. Eu não preciso ter um grande parafernália, tipo, eu não tenho recurso, não tem nada. Tem. Você tem você tem seus alunos, você tem a sua voz para poder trabalhar com os meninos. É o antigo cuspigis, só que usado de uma forma diferente. Né? Então, isso era uma das coisas que eu tentei trazer no curricular. E esse projeto de iniciação científica, eu fiz extracurricular para não vincular com nota. Para não falar assim, eu tenho que fazer porque tal e tal fulano. Tanto de aluno desistiu, falou, professora, eu tô com a cabeça cheia, não quero. Eu falei, beleza, o ano que vem, se der, você faz. Não esquenta a cabeça, não. Então, quem ficou foi quem queria mesmo. E assim, eu encontrava com os meninos, era na hora do recreio, de vez em quando eu recrutava uns no meio da aula de outro professor, eu falava, não, me dá fulano só um tiquinho, assim, deixa eu só conversar com ele um pouquinho. E aí, ajustando, ia conversando com eles por e-mail. Não foi uma coisa assim, estou totalmente livre. Deu mais trabalho? Deu. Mas eu vou falar com você, gente, foi um trabalho que eu nem senti a hora passar. Porque quando eu estava nesse momento de estresse, eu comecei a fazer uma agenda e anotar todos os segundos que eu tivesse trabalhando para a escola. Para ver se meu salário estava valendo a pena, sabe? Eu cheguei nesse ponto para ver assim, o que eu posso escolher para sair desse lugar? Eu preciso sair desse lugar. E aí, o projeto, ele me envolveu de tal forma, porque eu sei que eu dediquei muitas horas para ele, mas eu não sentia passar por causa da satisfação que eu sentia, sabe? Do movimento que isso trazia para mim. Então, muitas vezes, a gente tem que analisar o que a gente está sentindo, né? Qual que é o problema mais profundo da situação. Porque, às vezes, o problema é a forma como a gente está lidando com a situação. Porque quando a gente quer, gente, a gente enxerga brecha igual advogado. Eu comecei a usar essa analogia. Né? Advogado é um danado para achar brecha nas leis. Então, nós temos que ser danado para achar brecha para criatividade, para fazer umas coisas diferentes, para inovar. Porque os contextos, vamos combinar, achar um ideal que você pode fazer do jeito que você quer. Isso é muito raro. Muito raro. Então, eu sou da filosofia, o que tem para hoje. Eu adoro Cortella, né? Vamos fazer o melhor dentro das condições possíveis. Se as condições melhorar, a gente melhora mais ainda. Entendi. A Kátia disse que tá travando. Tá travando para mais alguém? Para mim tá ok. Não sei se é só para ela que tá com problema. Tá travando para mais alguém. Gente, vocês me escutam normal, Andréia e Ana? Estou escutando. Escuta. Sim, então deve ser a internet De dela. vez em quando. De vez em quando, para mim, dá umas falhazinhas, mas muito de vez em quando. Bom, vamos Pra seguir mim tá então. tranquilo, né? Não precisa nada. Sabe que essa questão da gente achar as brechas, né? Às vezes a gente tem que literalmente, né,
às vezes pode parecer difícil, mas sempre surge alguma situação. Eu sempre conto uma situação de uma professora que fez um trabalho comigo e ela era uma professora muito criativa, mas ela estava muito triste porque na escola dela também era aquela coisa assim, tinha que fazer e tinha uma determinada prova que ela era obrigada e ela não podia nem ela criar a prova já vinha pronta. Né? E aí eu me lembro que um dia eu sentei com ela e disse, Dani, vamos ver. E aqui a gente tentava achar aqui, né, tentamos todas as possibilidades. Ela me dizia, não tem jeito, eu não consigo, eu não posso mudar isso, eu tenho que usar esse livro, eu tenho que usar essa prova, eu tenho. Tá. Daí a gente chegou e disse, bom, ok, o que nós podemos fazer? Aí lá pelas tantas eu olhei para ela e disse assim, Dani, olha só, tu precisa usar essa prova, né? Tu não pode escolher outra prova. Não, não posso. Mas tu sabe se tem algum problema se tu adicionar uma pergunta a mais na prova? Ela disse, olha, eu acho que isso não tem problema. Eu disse, então é isso que nós vamos fazer. E aí ela começou a adicionar a seguinte pergunta nas provas dela, né? O que eu não te perguntei, né? Mas que tu gostaria de me contar que tu aprendeu ao longo desse período aqui comigo, enfim e tal. E ela disse que essa pergunta foi transformadora, porque os alunos começaram a escrever, prof, eu adorei tal coisa e não sei o quê, e papapá. E aí eles escreviam e contavam coisas. E foi tão engraçado, porque era bem aquela história, a gente achou que não tinha nenhuma alternativa, mas a gente, em vez de mudar, a gente adicionou uma pergunta, né? Isso não era proibido, ninguém disse para ela que ela não podia, né? E foi ali que ela conseguiu se conectar e ter uma relação um pouco diferente com os alunos. Então, eu acho que às vezes o que a gente precisa tem muito a ver com isso também, né? Com a escola, né? A gente está trazendo muito essa questão das perguntas, né? Que possibilidades que a gente tem, quais são todas as formas de o que é possível nesse contexto. Tem muita coisa que não é possível, tem muita coisa que infelizmente a gente, né, às vezes não sai como a gente gostaria, mas às vezes tem algumas brechas, às vezes a gente tem algumas possibilidades que a gente nem se dá conta. E às vezes é isso, não é tirar, eu queria tirar a prova. Pô, eu não posso tirar a prova, mas a gente resolveu acrescentando alguma coisa nessa prova. Então, às vezes, a gente também tem que mudar essa nossa perspectiva, né? De achar que as coisas só podem acontecer, né, de uma determinada forma. E acho que a gente tem também, no meu ponto de vista, acho que a gente tem um papel importante, a gente fala tanto sobre essa questão das escolas que se focam só na questão do conteúdo, das provas, a gente sabe, né, que não é por aí, que a gente precisa ir muito além disso, e aí tem pessoas, né, que dizem, ah não, mas a minha escola exige isso, ah não, mas os pais é que exigem isso, enfim, né? Mas eu acho que também é um pouco o nosso papel de trazer essa consciência de que, bom, será que esse é o melhor jeito? E às vezes a gente só vai mostrar que tem outros jeitos de aprender quando a gente mostra essas evidências que vocês trouxeram aí, né? De como é que, como a Andrea trouxe, bom, esse projeto de sustentabilidade que a gente construiu essas maquetes, que foi mostrar para as famílias vão começar a ver, puxa, tem um outro jeito de mostrar, né, como que meu filho aprendeu, que não seja só lá colocando uma resposta certa ou errada, né? Ou como a Ana está trazendo, puxa, olha lá, os alunos vão começar a pesquisar e ver outras coisas, ir atrás de outras coisas. Então, às vezes a gente também tem que poder mostrar isso, né? A gente, mesmo que seja pequeno, né, tem que dar visibilidade para essas coisas, porque às vezes as escolas seguem assim porque acham que as famílias seguem assim, porque acham que não sei o quê. E aí fica aquela história, ninguém muda porque eu achei que se eu mudasse não sei quem, e daqui a pouco podia mudar, né? Daqui a pouco ninguém sabe que, né, que pode ser diferente. Eu costumo dizer, né, que eu não acredito, tá? Que nenhum pai diga, né, claramente assim, ó, eu não quero que o meu filho tenha o melhor tipo de aprendizagem possível. Eu duvido que algum pai diga, eu não quero que meu filho aprenda com profundidade. Eu quero que eles sejam assim, aprenda só o superficial. Eu duvido que algum pai diga isso, né? Só que às vezes o que os pais não sabem é que essa aprendizagem mais profunda, ela pode ser diferente do que é o jeito como ele aprendeu. Então a gente precisa mostrar isso, a gente precisa mostrar que essa aprendizagem mais criativa, ela é uma aprendizagem que vai garantir níveis de conhecimento diferenciados e que também vai depois poder ter um reflexo, sim, numa prova, num eventual vestibular, num eventual Enem, em outros momentos, né? Trabalhar de forma criativa não é
deixar conteúdo de lado, né? Não é deixar a matéria que é importante, que tem que ser aprendida. Não, é ensinar de um outro jeito, é poder trazer esses conteúdos de uma outra forma, como vocês trouxeram, de uma forma mais investigativa, de uma forma onde o aluno possa fazer mais perguntas, possa ver o que está acontecendo, possa trazer as suas hipóteses, possa confrontar essas hipóteses com o que aconteceu, né? E tudo isso é que vai permitindo que essa, né, a criatividade aí possa aparecer. Gurias, ai, como o tempo passa rápido, eu fico impressionada, impressionada. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo comercial aqui, 1 minuto para os intervalos comerciais, fiquem todos aqui ligados, porque os intervalos comerciais são bons e depois a gente ainda vai seguir. Eu quero que vocês duas contem, sábado tem uma aula aberta, gratuita, ainda tem vaga? Sim. Então contem para nós, o que vocês vão fazer no sábado? Então, nós vamos lançar um curso que chama Aulas Transformadoras, que a gente quer trabalhar as metodologias ativas, mas a gente acredita assim, elas não podem ser nosso ponto de partida, né? A gente precisa conhecer os estudantes, a gente precisa conhecer, ter muito claro quais são os objetivos de aprendizagem, e aí a gente escolhe a metodologia. Mas, para você escolher, você tem que ter conhecimento das opções, né? Então, a nossa proposta é que nesse curso os professores possam conhecer mais a fundo algumas metodologias. E aí a gente fez uma votação, assim, foi super acirrada a votação de qual metodologia. Eu vi que mudava, sim, era uma, daqui a pouco era outra. Eu estava quase infartando, assim, porque o pessoal queria gamificação, outro queria investigação, as outras duas estavam, assim, mais na periferia, né, do grande embate, e a investigação foi a que ganhou. E a ideia é trabalhar bem detalhadinho, assim, não só o passo a passo para conseguir desenvolver a metodologia, mas numa perspectiva, assim, das possibilidades. Entender que não existe, quando você falou no início, né, da importância da gente não ter só uma receita, né? A gente entender que existem várias formas, é pensar assim, a investigação, eu posso fazer ela combinando dessa e dessa forma, eu posso fazer dessa e dessa outra forma, não tenho como fazer aulas investigativas, mas eu posso trazer as perguntas, as hipóteses, com votação de ideias para minha aula expositiva, entendeu? Então, a ideia é pensar nessa multiplicidade que as metodologias podem nos oferecer. E aí, do dia 15... metodologias, né, de forma que realmente contribua aí para os professores enfrentarem esses desafios aí todos, né, que podem limitar um pouco a nossa criatividade de uma forma bem assertiva, bem consciente do que ele pode fazer na sala de aula para realmente transformar a aula dele e transformar a aprendizagem dos estudantes. Ó, a Patrícia já disse que participou da votação. Ó, a Patrícia também é de Minas, já vai estar participando aí com vocês. Então, gente, olha aqui, ó, quem ainda não segue as gurias, @exploração criativa, sigam, se inscrevam, o link acho que está na bio de vocês, né, para atividade. Então, se inscrevam ali enquanto ainda tem vaga, depois que acabarem as vagas, depois não adianta reclamar, tá? Tem que aproveitar, também não pode reclamar, porque depois as pessoas dizem, pois é, eu queria tanto, mas não, tem que se mexer também, tem que ser ágil. Então, quando acabar a live aqui, já se inscrevam direitinho. Sábado já tem, né, coisa, mão na massa, que é, né, o que a gente está falando aqui vai ser um jeito de vocês poderem estar vendo, né, como que essas coisas podem estar acontecendo. Gurias, nós estamos encaminhando para os momentos finais aqui, e eu queria que vocês contassem, então, assim, ó, que sugestões que vocês dariam para professores que estão agora, nesse momento aí, começando a pensar no ano letivo de 2022, depois de 2 anos, assim, complicados, que esse ano a gente também ainda não sabe muito bem como é que vai ser, é uma função, a gente já viu que a gente tem que ter flexibilidade mais do que qualquer outra coisa, não tem outro jeito. Quando a gente acha que tá tudo bem, daqui a pouco vem de novo, e assim a gente vai, né? Mas vamos tentar ver assim, ó, o que vocês sugerem aí, que dicas que vocês têm para quem quer poder criar espaços de aprendizagem mais criativos. Você quer começar, André? Pode falar.
Então, eu gosto muito da pesquisa, né? Não é à toa que eu estou no pós-doutorado até hoje. Eu não consigo sair Não desse sai das lugar porque eu acho pesquisas. muito bom. Eu acho muito bom esse lugar e eu acho que todo professor tem que se assumir pesquisador. Por quê? É muito fácil a gente descrever uma sala, falar, tem X meninos, X meninas. Eles gostam de música, né? Descrições muito rasas. Eu acho que a gente tem que ir a fundo. Ou então, eles são muito apáticos. Por quê? Que tipo de aula que esses meninos não funciona? Já existiu alguma aula em que eles mostraram algum movimento diferente? Já tentei coisas diferentes? Então, eu acho que a gente, quanto pesquisador e professor, a gente tem que buscar ir mais a fundo para entender quem são essas pessoas, quem somos nós, né, nesse lugar, quais são as nossas limitações no sentido assim daqueles pensamentos que a gente trava, que a gente fala, eu não dou conta, eu não vou conseguir, né? Que a gente tem disso, isso é normal, eu acho. A gente só precisa reconhecer e ir, né? Vai com medo, mas vai, né? A gente não pode deixar isso nos prender. Então, esse olhar pesquisador e problematizador, né? Começa a se perguntar, por que que eu ensino isso? Por que que isso é relevante? Que pergunta que isso responde? Que problema que isso resolve? Então, eu vou seguir na linha aí da paixão das perguntas e as sugestões são nesse caminho e buscar as brechas. A gente sempre encontra as brechas e a gente conseguiu dar vários exemplos aqui. Então, é só pôr a cabeça para pensar um pouco, sair desse lugar que eu só funciono se tiver tal e tal condição. Não, eu tenho isso para hoje. E aí? Vou fazer o quê? Né? E a gente trocar ideia, né, Andréia? A gente já percebeu que quando a gente troca ideia, as ideias vão fazendo assim, A gente estava com um problemão, nosso super atado, aí de repente a gente começa a falar, gente, dá para ir, né? O exemplo que você deu é o mesmo, né? Numa conversa, as ideias vão surgindo. Então, a parceria entre os professores, a gente é uma profissão muito isolada, né? A gente segue o nosso rumo sem se aliar muito aos colegas. Então, eu voto nas alianças, né? Formemos alianças, coloquemos problemas para serem resolvidos e a gente consegue. A gente não vai ser fácil, não, né? A gente não está prometendo facilidade, a gente está prometendo possibilidades. E acho que uma coisa que tu trouxesse, Ana, também, que eu acho que é super importante, é o seguinte: não é fácil, mas é muito satisfatório. Né? Quando a gente consegue ver a aprendizagem de fato acontecendo, eu vejo assim, ó, quando eu trabalho com professores e eles começam a ver essas possibilidades, é tão lindo, porque as pessoas chegam e me dizem, ai, chega a ver nos olhos aquela coisa brilhando assim, ai, olha só, eu consegui, eu fiz não sei o que, olha só, eu vim com essa ideia. Tu consegue ver a alegria, tu consegue ver a satisfação, então é bem isso. Não é barbada, não é uma coisa simples, não seria muito mais fácil seguir lá os passo a passo. Tem jeito mais fácil, mas talvez não tenha jeito mais prazeroso, talvez não tenha jeito, né, que consiga mostrar tanto essa nossa satisfação, essa nossa capacidade de poder fazer as coisas. E quando a gente também consegue superar esses desafios, eu acho que isso é muito, muito bacana. E eu anotei aqui as palavrinhas que tu falou, disse que nós temos que mandar uma mensagem lá pro Meet Wrestling, que é aumentar os P dele, ó, porque tu falou em pesquisa, em problematização, tudo é com P, nós temos que encher, a criatividade gosta dos pezinhos. Então vamos colocar uns P's a mais aí. E tu, Andréia, vamos ver, conta um pouquinho assim, quais são as tuas sugestões, o que tu acha que os professores podem estar fazendo, né, nesse sentido de poder criar espaços mais criativos nas suas escolas. A Adriana colocou também o P de propósito, também é um outro P essencial, nós vamos encher a criatividade de P's aí. Eu penso também, muito alinhado com a Ana, assim, várias vezes a Ana me salvou, assim, Ana, tô querendo fazer tal coisa, mas eu tô num impasse aqui, a gente vai conversando, as ideias vão surgindo, então, assim, conversar com os colegas aí, entender o que funciona, o que não funciona, o que a pessoa já fez que foi legal, o que não foi, eu acho que é um caminho muito bom, assim, para ajudar aí a destravar, né, e a enfrentar esses desafios. E uma outra coisa que eu acho muito, que tem me ajudado, né, eu comecei a fazer isso até pouco tempo, assim, mas que eu acho que tem me ajudado,
É conhecer os estudantes, mas assim, como a Ana falou, não é superficial. É conhecer os estudantes, assim, tipo Globo Repórter. O que faz, o que pensa, onde vive, com quem vive. Sabe aquelas perguntinhas da propaganda do Globo Repórter, né? Então, assim, que séries que eles assistem, que personalidades que eles admiram e trazer esse repertório deles, né? Esse repertório cultural, de experiências deles para a sala de aula, para os exemplos que você vai dar, para as analogias que você vai fazer, às vezes para uma questão de prova, você vai colocar lá uma situação de uma determinada série que seus alunos gostam. Então, isso faz tanto com que você se conecte com os seus estudantes ali, promove ainda mais o interesse deles e ajuda na nossa própria criatividade, assim, de às vezes você ia dar um conteúdo de um jeito, mas aí o menino gosta de Grey's Anatomy e aí eu vou usar um episódio lá do Grey's Anatomy para trabalhar tal conteúdo, né? Então, eu acho que dá uma versatilidade maior também para a nossa própria prática, entender aí quem são os nossos alunos nesse contexto aí, né? Eu já fiquei pensando que esse daí já se transforma num outro P, que é o P da proximidade, da gente também poder estar próximo, né? Da gente também poder criar esse relacionamento aí com esses estudantes. E acho que isso que vocês trouxeram, né, dessa questão da parceria, né, da questão da troca, da colaboração, eu acho que a ideia dessa série de lives é exatamente isso, né, que a gente possa ter um espaço, né, ao longo desses próximos 2 meses aí, para escutar outras pessoas, para ver experiências de coisas que funcionaram, ou que não funcionaram também, desafios que as pessoas tiveram, né, para que a gente possa também, né, tá fazendo algo que eu acho que é essencial, que é se apoiar, se ajudar, daqui a pouco pedir, né, assim, a gente tem aqui um grupo de pessoas que estão interessadas nessa área, vamos lá, vamos trocar figurinha, vamos perguntar, vamos, né, vamos tentar aumentar também essa proximidade entre nós educadores, né, a gente também precisa de ajuda, e eu acho que muitas vezes essa busca pela criatividade nas escolas, às vezes ela é um caminho um pouco solitário, às vezes a gente se sente, vamos dizer assim, lutando contra o sistema, contra a prova ou o conteúdo. Então, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar, vamos ver uma experiência que foi bacana, vamos compartilhar isso, vamos falar com outros colegas para ver como é que vocês venderam essa ideia para o coordenador, para o diretor, para os alunos. Então, nós também temos, eu acho, esse papel, tá? Então, já fica, gente, aqui nós vamos estar encerrando a nossa conversa hoje, né? Mas já fica o convite para quem está aqui agora, né, para que vocês possam acompanhar essa série. Semana que vem eu tenho uma conversa com o Vini Carvalho. O Vini, ele é formado em Química, né, tem uma experiência maior em ensino médio, então também, né, vai trazer um pouquinho da experiência dele. A ideia também é conversar com pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes, para que a gente também possa, né, tá aí se inspirando. A Adri, que está aqui, também vai conversar comigo depois em dia 25, a da Adri na outra semana, né, ela que é professora de matemática. Então é muito bacana que a gente também possa estar conversando com outras pessoas e a gente não precisa se inspirar só naquilo. Ah, então, essa é professora de ciências, é essa que eu tenho que escutar. Não, a gente tem que aprender com ciências, com matemática, com geografia, com história, com filosofia, com os pequenos, com os grandes, com o ensino médio, com o ensino superior. Vamos aprender com todo mundo, porque certamente tem alguma coisa, né, que a gente pode também estar construindo, estar aprendendo neste grupo. Gurias, queria agradecer muito a presença de vocês, para mim é uma alegria muito grande. Opa, a Andréia caiu, vamos ver se ela volta, deixa eu só ver se ela consegue voltar. Para mim ela tinha travado e agora... vamos ver se ela consegue voltar. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver pelo menos se a gente consegue dar um tchau para ela. Vamos ver se ela vem aqui. Mas se não, até que ela responda, vamos ver. Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver se ela consegue voltar. Mas, Ana, então vamos contigo aqui, vamos fazendo a despedida contigo. Tomara que a André ainda consiga retornar. Mas então queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar conversando contigo, né, de estar conversando com a Andréia. De novo, gente, para quem não acompanha, então, Exploração Criativa, acompanhem as gurias, elas estão sempre compartilhando um pouco dessa experiência delas, né, em busca, né,
educação com mais sentido, né? Realmente uma educação. A Andréia tá aqui. Deixa eu tentar de novo. Andréia, eu te chamei, mas não deu. Vamos ver mais uma vez. Eu tô te chamando. Vamos ver se tu recebes minha solicitação. Para mim, Andréia, disse que tu tá unable to join, como se não pudesse entrar. Vê se tu consegue fazer a solicitação. Vamos ver se eu consigo te aceitar. Agora sim. Vamos ver se agora deu. Vamos ver se entra. Ah, eba! A gente tem que poder se despedir, pelo menos, assim, ao vivo. Bom que deu para voltar, André. Então, eu estava aqui falando para a Ana, né, que é uma alegria muito grande ter vocês, né, aqui hoje, dando início, então, a essa série de lives, que a gente possa juntas, né, todo o grupo que está aqui também nos assistindo agora ao vivo e as pessoas que vão acompanhar, que vão assistir depois essa live em outro momento, que a gente possa se fortalecer também, né, enquanto grupo de educadores que acredita, né, na criatividade, que quer promover, né, espaços mais criativos. Eu acho que com essa parceria a gente também, né, tem muito a construir. Assim como tem o P dos pares para os estudantes, tem que ter o P, né, dos pares para os educadores também. Então, fica a palavra final aí para que vocês possam se despedir. Eu também gostaria de fazer o convite para participar dessa live. Gostei bastante desse bate-papo. Espero que tenha sido esclarecedor aí para os professores, para outras pessoas que atuam na educação. E fazer o convite também para seguir a gente lá no Exploração Criativa, porque a gente está sempre compartilhando também assuntos aí que possam agregar na prática de vocês. E muito obrigada, Luciane, pelo convite. Espero aí, né, fazer mais parte aí, tanto do seu perfil, você também do nosso, que a gente possa ter mais colaborações entre a gente também. Acho que agora a Ana que caiu. Está assistindo? Fale para nós aí. A Ana agora travou para mim. Ela travou. Não sei por que tá... Vamos ver se ela... Mas ela não caiu para mim, ela ainda está aqui. Vamos ver se ela consegue nos dar um tchau. Ai, nós temos que conseguir pelo menos nos despedir. Vamos ver se dá certo aqui. Oi. Vamos lá, Ana. Tudo contigo. Enquanto tá conectada aqui. Porque para vocês travaram para mim. Agora todo mundo voltou? Olha, eu travou para nós. Não sei. Você travou para Então, eu quero agradecer demais o convite, Lu. É um prazer muito grande poder compartilhar esse espaço aqui com você. Foi uma honra receber seu convite. A gente ficou muito feliz. E reforçar essa ideia de que a gente tem que ser parceiro mesmo. A gente tenta fazer esses movimentos também no nosso canal e no nosso perfil, né? Para que a gente ganhe força. Né, esse negócio de da sala de aula a gente se sentir isolado, eu acho que é uma realidade para muitos, e as redes sociais elas estão permitindo a gente se juntar, isso dá força, isso motiva, mostra que tem caminhos, que a gente pode até encontrar dificuldades, mas elas se tornam mais suaves quando a gente tem com quem contar, né? Quando a gente tem com quem compartilhar. Então, muito obrigada por esse espaço, eu acho que ele é valioso, não só para a gente que pôde participar hoje, mas para todo mundo que está se conectando aqui com a gente e saindo assim um pouco mais com aquele calorzinho no coração, assim, para continuar seguindo o caminho, né? Então, muito obrigada mesmo. E quem é nosso seguidor e está aqui conhecendo a Lu hoje, né? Então, siga o Criatividade Contagiante, porque também tem muito conteúdo riquíssimo sobre criatividade e criatividade na escola, né? Que é o que a gente está precisando de mais apoio. Tem até o livro, né, Lu? Acho que você podia aproveitar para divulgar para os nossos seguidores também. Então, para todo mundo ficar inteirado aí, ó. Esse aqui é o livro Criatividade Contagiante, como a escola pode nutrir o pensamento criativo, que é um livro onde eu compartilho um pouco do que eu tenho pensado também, né, em relação a essa questão, as diferentes possibilidades, né, da gente poder estar trazendo mais criatividade para esse espaço aí que é tão fundamental, tão importante na vida da gente e que pode sim, eu acredito que as escolas, a gente, né, fala tanto, a escola mata a criatividade,
mas ela também pode nutrir. Ela pode ser esse outro espaço se a gente fizer as escolhas também pela criatividade. Então, gurias, mais uma vez, agradeço, né, a presença de vocês, agradeço quem esteve aqui junto também, né, mais uma pessoa curtiu aqui a live, né, agradecendo também as coisas que a gente, né, as oportunidades que a gente teve de trocas aqui. E fica o convite, então, para quarta que vem, dia 19, temos mais uma live com esse mesmo tema, Sala de Aula Criativa. Então, que a gente possa juntos aí construir espaços mais criativos para todos nós. Que com certeza serão também espaços mais criativos, mais saudáveis, mais felizes. E é tudo isso que a gente quer. Certo? Beijo grande para todos. Até mais, então. Tchau, gurias. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.